Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral Curitiba. Normalmente o nosso programa aos sábados sempre começa com mais alegria, mas diante dessa tragédia que tirou a vida de tantas pessoas que saíram aqui do estado do Paraná com destino a São Paulo, o nosso programa enfatiza tudo o que aconteceu, trazendo para você ainda mais detalhes dessa cobertura. O avião que caiu em Vinhedo, ele saiu de Cascavel por volta do meio-dia. O voo 2283 tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde deveria pousar perto das 2 horas da tarde. E a gente preparou uma reportagem para explicar justamente sobre isso. Esse vídeo mostra o exato momento em que a aeronave começa a cair. Logo no começo da tarde, novas imagens começaram a circular. Que isso, velho? Corpo ali, mano. Essa mostra o desespero de moradores já no local da queda do avião, a área de um condomínio em Vinhedo, no estado de São Paulo. Em poucos minutos, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu. Perto, mas está pouco metros de distância aqui. A aeronave da empresa Voepaz saiu de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Ninguém sobreviveu. O presidente Lula participava de um evento da Marinha quando recebeu a informação e interrompeu a cerimônia. Acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos morreram. No aeroporto de Cascavel, familiares de vítimas recebiam a notícia ao longo da tarde. É minha irmã. Como que tá agora? O que vocês têm de informações? Tem que aguardar? Não, nada oficial, só extraoficial. Esse grupo de 10 pessoas respirava aliviado. Não conseguiram embarcar porque chegaram atrasados. O sentimento foi de alívio, no mesmo tempo pensando nos outros que entraram lá, que não conseguiram. Já de início ele já tinha negado que a gente não ia conseguir voar. E eu ainda comentei, né, no final, falei, pô, deve ser livramento de Deus. E foi livramento. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Você vê esse homem que deu entrevista por último, ele estava no aeroporto desde cedo, mesmo assim não conseguiu embarcar. Muito forte essa entrevista. Peritos da aeronáutica agora vão analisar os destroços para tentar explicar o que aconteceu, o que provocou esse acidente. E o Balanço Geral ouviu especialistas em aviação e segurança de voo que analisaram essas possibilidades. Logo depois da queda, diversos vídeos começaram a rodar nas redes sociais, mostrando o momento em que a aeronave cai no interior de São Paulo. O movimento feito pelo avião é chamado parafuso chato, o que indica a possibilidade de pane nos motores. Ele vem caindo, né, descendo na vertical com as asas paralelas ao solo. Esse é chamado parafuso chato, muito perigoso e, segundo alguns especialistas, e dependendo do tipo de aeronave, é impossível de reverter em voo. Um site que monitora aeronaves mostra que por volta das 11h50 da manhã, o avião teve uma queda de velocidade repentina. Passou de 529 km por hora para 398 em 30 segundos. A pane voltou a se repetir perto de 1h20 da tarde. Momentos depois, o avião cai. Esses dados apontam para um possível problema no fluxo do combustível. Eu já analisei uma vez um acidente em que a aeronave passou por pane intermitente. Nós fomos analisar, o problema era a alimentação. A gasolina tinha um duto, né? E esse duto estava interrompido e não alimentava o motor de uma forma contínua. 1 minuto antes da queda, a aeronave estava a 5.242 metros de altura. Segundo especialistas ouvidos, nessa altitude é comum a formação de gelo na atmosfera. Os aviões têm um dispositivo para derreter qualquer acúmulo nas asas. Caso o equipamento não funcione, o acúmulo de gelo pode provocar falhas nos sensores de velocidade e mudar o perfil aerodinâmico do avião. O gelo acumulando, ele prejudica a função do aerofólio, que é a asa que dá sustentação para o avião. Ele provoca um deslocamento de entrada do ar das asas, por cima e por baixo, e aí ele perde sustentação. O ar ele encontra a asa, você quer que ele passe rente à asa, por cima e por baixo, bem coladinho mesmo, tá?
Se você começar a inclinar essa asa, você tá vendo que eu estou inclinando? O ar ele vai bater aqui, vai chegar um determinado momento, ele vai bater e vai passar aqui por cima. Ele não vai mais colar na asa. E aqui nessa região, que é a região da asa, você tem um ar todo bagunçado, uma turbulência. Com isso, a asa perde toda a eficiência e o avião cai. O gelo é uma convivência diária para todo tipo de avião. Esse avião, inclusive esse modelo de avião, ele voa na Europa com índices de segurança bastante grandes. A aeronave já tinha feito um outro voo. Primeiro, ela saiu daqui do aeroporto de Guarulhos com destino a Cascavel. O acidente aconteceu quando o avião voltava para São Paulo. A tripulação ainda teria outros 2 voos, um deles para Caxias do Sul. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já recolheram os equipamentos que gravam as conversas entre o piloto e a torre de controle. Os técnicos querem saber também se o piloto pediu para mudar a rota durante o voo para evitar a formação de gelo na aeronave. Segundo o Climatempo, havia uma frente fria associada a ventos na região do acidente. Na altitude em que a aeronave sobrevoava, havia 35% de chance de formação de gelo, mas só as investigações vão apontar o que realmente provocou a queda do avião. E os corpos das vítimas da queda do avião já começaram a ser levados para o Instituto Médico Legal de São Paulo. Até agora, 26 corpos foram resgatados. Pelo menos 15 eram médicos que seguiam para uma convenção na capital paulista. Os médicos embarcaram em Cascavel, no Paraná, para participar de um evento em São Paulo. O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado lamentou a morte dos colegas de profissão. Infelizmente, a gente teve uma notícia muito triste com a queda do avião com colegas indo de Cascavel para São Paulo. O fato é que cerca de 15 médicos perderam sua vida nesse voo. Então, que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo nesse momento. Entre os mortos estão o empresário Antônio Dioclides Zini Júnior, os professores Deonir Seco e Cristina Ozaki, o representante comercial Rafael Boni, os médicos Sara Langer, Leonel Ferreira e Ronaldo Cavalieri, a advogada Laiana Vazata, o farmacêutico Diogo Ávila e Daniela Fodera, que gravou este vídeo momentos antes de embarcar. Estou no aeroporto, bastante horas de espera, de voo, mas enfim, se Deus quiser vai dar tudo certo, logo estamos no nosso destino e vou postando tudo aqui para vocês. A tripulação do ATR-72 era composta por 4 pessoas: Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, Danilo Santos Romano, de 35, Rúbia Silva de Lima, de 41 e Débora Soper Ávila, de 28. O trabalho de resgate dos corpos começou já durante a noite, depois do resfriamento total dos destroços. O espaço aéreo foi fechado para a operação. Mas na manhã de hoje, a Voipés Linhas Aéreas confirmou as vítimas. São 62 pessoas da queda desse avião, que é o senhor Constantino Té Maia. Então, a vítima de número 62 foi confirmada hoje pela manhã. Segundo a empresa aérea, o nome dele não estava na lista de passageiros embarcados, que foi divulgada ontem por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in e contagem de passageiros embarcados. Nossas equipes acompanharam toda a movimentação no aeroporto logo após a queda do avião. Foram momentos de tristeza e de desespero que tomaram conta do local. Dia foi de muita angústia para familiares de possíveis vítimas da queda do avião. Até agora não passaram notícia nenhuma para nós, se é eles mesmo. Tá todos os familiares da mesma forma lá em cima, esperando notícias que não foi dado até agora. São meus pais, né? É meu pai e mãe é tudo pra gente, não é? São meu pai e minha família. E todos lá têm familiares, então assim, a gente quer uma notícia certa, não assim. O aeroporto de Cascavel, no Paraná, se tornou um ponto de encontro em busca de informação. Parece que a polícia científica, a ANAC, bloqueiam a lista até ficar sabendo notícia oficial. Até por sinal, parece que tem uma amiga assim minha nesse voo que caiu. As equipes do aeroporto se uniram com a Secretaria de Saúde para atender as pessoas que buscam por notícias. Médicos, enfermeiros e psicólogos estão aqui de plantão, mas o silêncio em relação à lista oficial de vítimas tem revoltado os familiares. Mas até agora no aeroporto de Cascavel, ninguém deu informação, estão querendo tirar os familiares daqui e levar para um hotel, só isso que eles falam, ninguém dá informação nenhuma. Como é que fica esse momento? Esse momento você fica sem chão, né?
Seu Manuel voltava de uma convenção de vendas em Ampere, também no Paraná. Vários colegas foram divididos em aeronaves diferentes por conta do volume de pessoas. Ele conta que pelo menos 4 amigos embarcaram no avião que caiu. Estou na empresa há 20 e poucos anos, conhecia todos. Sei lá, acabou, né? Uma festa tão linda, uma festa maravilhosa. Pode ser isso aí, não sei nem falar, desculpe, gente, mas... Ao menos 3 pessoas perderam o voo. Quando chegaram ao aeroporto e souberam da queda da aeronave, ficaram muito emocionados. Ele fez o trabalho dele, tentou aqui também, mas já de início ele já tinha negado que a gente não ia conseguir voar. E eu ainda comentei, né, no final, falei, pô, deve ser livramento de Deus. Na hora que eu perdi o voo, eu pelejei, conversei com o rapaz, disse, rapaz, me coloca dentro do avião, que já quero ir embora. Aí ele disse que não tinha como. Ia pegar uma conexão de Guarulhos para Teresina. E quem acompanha de longe toda a movimentação também fica angustiado. O João, por exemplo, aguarda o embarque para o mesmo destino da tragédia. Acho que tá todo mundo meio em choque, né? Todo mundo meio apreensivo. Não caiu a ficha ainda. No fim da tarde, a lista com o nome dos 57 passageiros foi divulgada. O governador Ratinho Júnior decretou luto oficial de 3 dias pela tragédia. E ele também comentou sobre o acidente. Um dia triste, né? Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, né? Por ser uma coisa que não é dentro da normalidade. Então a gente está muito triste. Falei com alguns colegas parlamentares, inclusive, que representam Cascavel. Uma comoção na cidade, ainda pouca informação, né, das vítimas que estavam dentro do avião, mas já começa, obviamente, muitas famílias irem para o aeroporto. Então, aqui em solidariedade às famílias do Paraná que estavam dentro desse avião, junto com o governador Tarcísio, nós tomamos a decisão de poder nos deslocar para, de alguma maneira, colaborar e se solidarizar e agradecer aqui a gentileza dos governadores que entenderam que é um momento agora de luto, né, devido a essa tragédia. Olha, a gente fica tão triste de trazer esse tipo de notícia, a gente se sensibiliza tanto. E o que mais me tocou profundamente é o fato de que ali tinha uma garotinha, eu vou pegar o nome dela para mostrar para vocês depois, eu vou trazer a foto dela também, que ela estava viajando para poder passar o Dia dos Pais ao lado do papai. Aquilo me deixou assim muito triste. A gente vê os nossos filhos, inevitavelmente, também acabam vendo isso pela televisão e querem entender o que é que aconteceu. E diante de tudo isso, o Balanço Geral vai fazer uma conexão agora com a Rafaela Chinca, pois ela conversou agora há pouco com familiares das vítimas dessa tragédia no aeroporto de Cascavel. Rafaela, você falou também com uma médica que iria embarcar, mas que acabou não indo. Bom dia. Oi, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, o aeroporto hoje de Cascavel ficou aí realmente numa situação muito delicada por conta aí desses familiares que acabaram embarcando, né, sentido a São Paulo para infelizmente fazer o reconhecimento dos corpos. Então é claro que a situação ali estava muito delicada, as pessoas muito emocionadas e eu conversei com o padrinho da pequena Liz, de 3 aninhos, que infelizmente morreu nesse voo. Ela estava acompanhada do pai, iria passar aí o Dia dos Pais em Florianópolis, cidade onde o pai dela aí morava. Eu conversei então com o padrinho dela, ele que veio trazer a mãe ao aeroporto, né, para poder seguir viagem então rumo a São Paulo. Ele comentou a respeito da situação, como ela se encontrava, né, e falou um pouquinho até da criança, como ela era, como a Liz, de 3 aninhos, era. Olha só o que ele fala a respeito. Quem deu a notícia fui eu, infelizmente. Mas eu não tinha essa noção de que poderia ser. Eu estava convicto de que não era o voo da Liz. E ela me ligou aos prantos, chorando, desesperada. Eu falei, amiga, calma, calma, porque eu estou buscando informações. Mas eu acho que não é. Mas é muito triste, ela está muito desolada, ela está em choque. Não tem explicação. Mãe é mãe. E a dor que ela tem, ninguém compartilha, ninguém pode chegar, bater nas costas e dizer, eu compartilho da sua dor. Não. A dor é dela. Só ela pode sentir. Eu tenho a minha, mas a dela é muito mais intensa e muito... é inexplicável. E agora em outubro ela faria 4 anos. Eu já estava com em mente de programar o batizado oficial dela, mas infelizmente Deus quis ela lá em cima. Pois é, né? Uma situação muito delicada para todos eles.
E o que a gente também acompanhou, a situação daqueles que não embarcaram ontem. A gente conversou com uma médica, ela é daqui de Cascavel e tem feito residência no Rio de Janeiro. Então ela faz esse trajeto, já que nós não temos voo direto, né, de Cascavel ao Rio de Janeiro, ela faz esse trajeto com bastante frequência. E daí ela iria embarcar ontem, só que o pai acabou mandando um áudio falando para a filha tentar passar pelo menos mais um dia ali com a família, né, pudesse transferir esse voo. E foi o que ela fez. Só que quando ela ficou sabendo a respeito da queda do avião, ela ficou muito abalada. Algumas pessoas até entraram em contato para saber, né, a situação, já que estavam na dúvida se ela tinha embarcado ou não. E hoje, para ela fazer esse retorno para o Rio de Janeiro, ela falou que estava muito emotiva e que realmente seria uma viagem muito delicada. Olha só o que a Juliana comenta a respeito, né, dessa situação que não teria como ser diferente, né? Muito difícil. Olha só. De última hora, o meu pai me mandou um áudio, me mandou uma mensagem falando para eu não embarcar ontem. Ele falou assim: filha, embarca no sábado, troca sua passagem para o sábado, fica mais um dia aqui com a gente. E aí, de última hora, eu acabei trocando a passagem. E aconteceu tudo isso. E quando você ficou sabendo da queda da aeronave? Meu mundo caiu, né? Até nas primeiras mensagens a gente achou até que era fake news, que era trote ou algo assim. E aí começaram a vir as notícias. Meu Deus, foi muito emocionante, assim, foi muito desesperador. Meu irmão, na hora, foi na minha casa, começou a me ligar. Eu falei: tô bem, tô em casa. E ele foi lá para me abraçar. Isso que eu acho que é o importante, sabe? A gente sempre abraça as pessoas que a gente ama, sempre falar: eu te amo, porque a gente nunca sabe quando que vai ser a última vez. E agora o embarcar, como que vai ser esse embarque? Minha cabeça tá a mil, né? Minha cabeça tá a mil. Não tem como não se emocionar na hora que a gente faz esse trajeto que entra aqui no aeroporto. É situação muito difícil, inclusive esses familiares que embarcaram para São Paulo agora há pouco, por volta de 11h40, o que a gente teve de informação é que psicólogos também estão nessa aeronave para fazer o acompanhamento, porque não tem como ser diferente, né? Vai ser uma viagem muito difícil, delicada, principalmente para essas pessoas que acabaram perdendo aí algum familiar, algum amigo, enfim, uma situação muito complicada. Eu volto com você. Olha, a nossa repórter Rafaela Schwinka, visivelmente emocionada. Eu também tô, viu, Rafaela? Eu confesso que o olho da gente enche de lágrima e eu tô inteiro arrepiado com esse depoimento dessa médica. Eu fico imaginando o que passa, o turbilhão de emoções dessas pessoas, principalmente também aquele rapaz que você conversou, que estava planejando todo o batizado. Eu sei que como jornalista nós temos essa missão, mas é tão difícil a gente separar o que é emoção e do que é o nosso trabalho, não é mesmo? Até porque nós somos humanos, né? E eu acho que a partir do momento que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, não se abalar com uma situação como essa, eu acho que daí a gente já está fazendo um jornalismo errado, né? Porque a gente precisa realmente colocar emoção no que a gente faz. E é claro que a gente tenta segurar, né, o choro para conseguir passar a informação, mas às vezes a voz embarga, porque por mais que a gente não saibam quem são essas pessoas, elas são pessoas que são aí amigos de alguém, filho de alguém, pai de alguém, então a gente não tem como não sentir um pouquinho, ainda mais porque amanhã, né, Dia dos Pais, então vai ser um fim de semana muito delicado e muito difícil aí para essas 62 famílias, né? Rafaela, o piloto que estava na aeronave foi trocada a escala dele de última hora. Essa informação foi confirmada? Tá. A gente vai tentar restabelecer a conexão ali com a Rafaela Schwinka. Eu agradeço a Rafaela, peço para a produção direcionar ela um nosso abraço aí de colega de profissão, porque realmente é muito difícil. A gente está diante de uma situação tão triste como essa e pensar que poderia ser a gente, né? Poderia ser a gente. Aeroporto de Cascavel, que com tanta frequência, esse aeroporto, por conta das condições climáticas, ele acaba sendo fechado.
É um aeroporto difícil, gente. Ali, eu vi as pessoas falando, né? Ali bate um vento ali contrário e por conta disso, muitas e muitas vezes, as operações são paralisadas. E aí você imagina tantas pessoas que iriam estar nesse avião e que não estavam. O caso daquele rapaz que conversou com a Rafaela Schwinka, que disse que não conseguiu embarcar mesmo estando cedo ali no aeroporto. Aquela médica, gente do céu, também me emocionei aqui no estúdio, viu? Ela dizendo que o pai liga, manda uma mensagem e fala, filha, fica mais um dia aí. Meu Deus do céu, essa mulher sobreviveu por conta dessa mensagem do pai, por ter ouvido esse conselho do pai. E aqui a gente está revendo algumas imagens, nossa equipe de produção trabalhando, imagens do helicóptero da Record TV em São Paulo. É o momento em que o avião caiu, registrado por pessoas que estavam ali perto, pessoas da proximidade que fizeram essas imagens. E olha só como o avião cai, parecia um brinquedo, um papel, olha, impressionante. A maneira como ele vem circulando no céu, até depois ele acaba caindo no quintal daquela casa. E me chama muita atenção aquelas pessoas que estavam na casa também, que nasceram de novo, viu, gente? Nasceram de novo. Por pouco a casa não foi totalmente atingida, o pátio da casa foi atingido, e aí você vê aquela chama, aquele incêndio incessante, parecia que não ia acabar nunca, e o risco de explosão, olha só, é assustador. Ainda hoje a gente vai continuar falando desse assunto, essa tragédia que matou 62 pessoas. Outras reportagens estão chegando aqui também com a gente.